Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Júlio César Gutierrez, supervisor do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do TJMG. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, a honra é toda nossa. Desembargador, o GMF integra o programa Novos Rumos, vinculado à presidência do TJMG. O grupo foi criado com o objetivo de fiscalizar e monitorar as execuções das penas, as medidas socioeducativas e o sistema prisional. Como funciona na prática o trabalho do grupo, desembargador? Bom, inicialmente, como está no próprio nome, na sua essência, é fiscalizar o sistema penitenciário e socioeducativo, como um todo, aí incluído também o sistema manicomial, as medidas de segurança, ou seja, onde houver alguém privado de liberdade por conta de alguma decisão judicial, em estabelecimento público, evidentemente, o GMF vai fiscalizar. Eu frisei o público, que existem algumas parcerias, como a APAC, que tem uma natureza jurídica um pouco diferente, mas também fiscalizamos as APACs, Enfim, a nossa função não é só fiscalizar as instalações físicas, são as condições em que as pessoas cumprem as suas penas, tanto numa adequação ao título executivo, ou seja, o que está dito na sentença condenatória, como que ela deve cumprir a pena, os prazos, as condições, os lugares, os locais apropriados, e também fiscalizamos as condições físicas, desde a entrada do estabelecimento prisional, as condições de trabalho dos policiais penais que lá se encontram, daquele corpo de servidores administrativos que lá integram a instituição, porque tudo é muito sistêmico. Nós não vamos lá para ver tão somente a situação do preso ou a situação da cela, do prédio em si. Tudo que diz respeito àquela internação nós estamos fiscalizando. Quer dizer, para que essa pena seja cumprida da forma correta e da melhor maneira possível? Que ela seja cumprida pelo menos dentro do que a lei determina. Tá certo? Quais ações, desembargador, serão realizadas ao longo do ano e quais estão previstas para o primeiro semestre agora de 2023? O trabalho de fiscalização e monitoramento, ele é contínuo, é permanente, Então, todo ano repetimos as mesmas inspeções, as mesmas visitas, Buscamos perceber se houve ou não alguma melhoria, E agora nós seremos mais incisivos na cobrança a quem de direito da obrigação de fazer as devidas adequações, seja no judiciário, seja no executivo, E se for o caso, poderemos até propor, evidentemente sem nenhuma vinculação, alguma mudança legislativa que facilite ou se adeque à atual situação do país. Estamos falando de um universo de quantos presos? O senhor tem essa informação agora de cabeça? Nós temos aproximadamente umas 60.000 pessoas, um número aproximado, de pessoas privadas de liberdade no Estado. Isso é bastante coisa, É bastante coisa, e eu estou dizendo nos diversos regimes, aberto, semiaberto, fechado, E essa fiscalização tem que acontecer em cada caso desses? Em todos os casos, A fiscalização ela é geral, tanto que é um grupo, composto por vários juízes e juízas, todos muito bem dedicados e vocacionados para esse fim. Desembargador, como funciona a prestação de contas da aplicação de recursos de penas pecuniárias? E antes disso, explica para o pessoal que está em casa o que são penas pecuniárias. As condenações decorrentes da prática de um crime, elas não necessariamente são exclusivas de uma privação de liberdade, não implica necessariamente a privação da liberdade. Pode haver cumulativamente a aplicação de uma pena pecuniária ou isoladamente uma pena pecuniária. Essa verba, ela é gerida pelo judiciário e ela deve reverter ao próprio sistema penitenciário, regra geral. Houve uma flexibilização da aplicação dessas verbas por conta da pandemia, onde foi autorizado
a aplicação dessas verbas no combate e prevenção ao Covid e, inicialmente, nos presídios, fornecendo álcool, gel, máscaras e kits de higiene básica, né, para minimizar o impacto da pandemia nos estabelecimentos prisionais. Mas, voltando à situação normal, né, essas verbas, ela tem como primeiro destinatário o sistema, né, até chegar ao sistema penitenciário, até chegar em ações de relevante cunho social. Essas verbas são geridas hoje pelo juiz da comarca, ele que seleciona os projetos e ele que acompanha a prestação de contas. É feita diretamente ao juiz. Então, regra geral, é assim que se procede. O tribunal está construindo agora um novo ato normativo de publicação de edital para as pessoas interessadas apresentarem os seus projetos. Haverá uma comissão multi-institucional, né, digamos assim, no sentido de avaliar esses projetos para que possamos aplicar essas verbas da melhor maneira possível, observando rigorosamente as determinações legais. Por exemplo, é uma verba que pode ser aplicada para ampliação de um presídio, por exemplo? Sim, perfeitamente. É uma melhoria, reforma, certo? Evidentemente que nós temos que ter em mente que essa obrigação primeira é do Poder Executivo. O Judiciário não vai invadir a esfera de competência de outro nível de governo, né? Essa gestão toda é do Executivo. Nós contribuímos com a construção de APACs, onde são construção e reforma de APACs, são estabelecimentos destinados à internação também de pessoas condenadas, né? Mas o presídios penitenciárias, essa obrigação de reforma e construção é do Poder Executivo. Falando de APAC, né, agora recente, a APAC de Frutal passou por uma grande melhoria, né? Tá ligado isso? Sim, a APAC ela recebe muito incentivo, é fomentado pelo Poder Judiciário. No caso de Frutal, nós temos lá, tenho quase certeza disso, a única APAC juvenil do mundo. Sim. E o maior complexo de APAC, né, porque nós temos lá na comarca as três APACs, a masculina, a feminina e a juvenil masculina. E tudo muito bem conduzido e observado lá pela equipe da própria APAC, né, os funcionários da APAC, a administração de lá, em parceria com o Judiciário, com o Dr. Gustavo, que é o juiz de lá, né, muito vocacionado para esse fim. Ele recebeu uma confecção para as mulheres, um abrigo para crianças, né? Um auditório, enfim, teve uma ampliação importante. O Dr. Gustavo ele integra o GMF nesse nicho de APACs, né? E está desenvolvendo lá, como outros juízes em outros cantos do Estado estão desenvolvendo grandes trabalhos. Desembargador, quais medidas o GMF considera necessárias para o melhor funcionamento do sistema, tanto no aspecto jurisdicional quanto no cumprimento da pena? Hoje, o problema é multifacetado, ele é muito grande, nós temos um déficit de vagas muito grande, nós temos estabelecimentos prisionais sem nenhuma condição de abrigar pessoas, né, por questão de segurança, falta pessoal de fiscalização, de polícia penal, e falta também profissionais de outras áreas ligadas ao sistema, né, digamos assim, médicos para atender os estabelecimentos, dentistas, assistentes sociais que podem tratar do pré-egresso, aquela pessoa que está saindo, né. Então, a prestação jurisdicional, de certa forma, às vezes fica comprometida pelo volume, né, em algumas comarcas, né, onde a quantidade de presos é muito grande, né, e às vezes fica a cargo de tão somente um juiz, né. Contagem, por exemplo, e Ribeirão das Neves, nós temos uma população carcerária muito grande, né, e o tribunal fica envia esforço no sentido de facilitar o trabalho desses magistrados
visando a prestação jurisdicional. O objetivo do tribunal não é único, exclusivamente, dar qualidade de trabalho ao magistrado, mas sim oferecer ao jurisdicionado a prestação pretendida. Muito obrigado, desembargador, pela entrevista e pela participação aqui no Justiça em Questão. A honra é toda minha e é importante que divulguemos o trabalho do judiciário, né? O judiciário, em várias de suas ações, inclusive no GMF, ele tem uma conduta muito proativa, o que é uma nova, não tão recente, mas uma forma do judiciário se apresentar à sociedade. Sim, muito obrigado. E outras informações sobre o Poder Judiciário você confere no portal TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.